Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Bom dia, Instagram! Vamos entrando na live. Hello, meus amores, como vocês estão? Me diz se vocês estão ouvindo a minha voz, porque eu coloquei o microfone aqui hoje para poder ficar mais claro, para não aparecer tantos barulhos externos. Vocês conseguem me ouvir? Só faz assim, ok, estou te ouvindo, Raniele. Compartilhe comigo, povo, porque o tema da live de hoje será very, very, very hot. Bom dia, my friends. E aí, meus amores? Tá ouvindo? Então arrasou. Simbora, porque hoje tem conteúdo. Gente, hoje viria uma pessoa que eu adoro, assim, uma profissional super renomada, para poder falar sobre frio. Ah, meu amor, aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Então vamos trazer o calor do Rio de Janeiro. Vou mandar aí as energias para vocês. Aqui tá muito quente mesmo. Aliás, quando não é quente no Rio de Janeiro, né? Gratidão. Hoje viria uma pessoa que é super renomada aqui na live, uma sexóloga, palestrante, que tem vários produtos de chups, e por isso o nome era Chá de Chups, para a gente poder dar aí algumas dicas e mostrar alguns produtos, mas, infelizmente, ela tem um bebezinho pequeno, e o bebezinho não estava muito bem, não passou bem a noite, e aí a gente vai remarcar essa live com ela. Mas eu vou trazer aqui umas dicas de chups para vocês. Inclusive hoje eu tenho um assistente, tá? Então meu assistente aqui, o Lingam, que é como é chamado no Tantra o falo masculino, que significa também mastro, que significa também portal de delícias, que significa também instrumento sagrado do homem que nós devemos adorar e beijar e lamber e chupar, enfim. Hoje ele vai ser o nosso assistente aqui, tá? Quando a gente for conversar e falar um pouquinho de manobras. Trouxe também alguns produtinhos, mas eu não vou falar sobre marca, tá? Que vocês têm que comprar marca X ou Y. Eu só vou mostrar aqui algumas possibilidades. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um gelzinho para poder fazer um chups gostoso. Ou então para encher lá a nossa pepeca e botar ela lá saborosa, para a gente botar na boca dele, né? Então a gente pode querer fazer um oral da realeza, encharcar, encher a nossa pepeca, nossa Regina aqui com o sabor favorito dele, para ele chupar mais gostoso. Então eu vou mostrar que existem as possibilidades. Então existe calda, existem géis beijáveis com sabores, com sensações, com vibrações. E aí no mercado você vai encontrar vários tipos de várias marcas. E eu não vou mencionar marca aqui, eu só vou mostrar alguns acessórios que podem potencializar os chups, tá? Mas, antes disso, a gente precisa passar pela parte da educação, né? Primeiro, a gente precisa entender que para você ser uma verdadeira chafada, para você dar o chá de chups, você não precisa performar. Então, antes de tudo, eu quero que vocês abram o coraçãozinho de vocês e entendam que para você ser boa em algo, você não precisa dominar todas as técnicas do mundo. Para você ter maestria em algo, você precisa de dois fatores muito importantes. O primeiro deles é a vontade de querer fazer. Então, você fazer com vontade, você encher sua boca realmente de pinto. É você fazer com que aquilo seja muito gostoso e prazeroso para você, em consequência vai ser para ele. Porque ele vai estar vendo ali a sua carinha, a sua expressão facial, ele vai estar vendo que você está engolindo ali com vontade, né? Então a gente vai ser a devoradora de pinto, a gente vai ser a gulosa de pinto, a gente vai ser aquela que engole ele todinho. E aí, meu amor, você vai ter conseguido conquistar o primeiro step do negócio, do segredo da chafadeza. O segundo é que você precisa conhecer a anatomia.
Então, quanto mais você conhece a anatomia e pratica, é o que eu sempre falo, gente, treino é treino e jogo é jogo. Então, eu preciso querer ficar boa em algo, mas não é ficar boa em algo para o outro, é ficar boa para eu me sentir à vontade, eu me sentir confortável naquilo que eu estou fazendo, eu entender o que faz sentido para mim e o que me dá ainda mais prazer. Ok? Combinado? Temos um trato até aqui? Então, treino é treino e jogo é jogo. A gente precisa treinar. Rani, você tá louca? Eu vou ter uma prótese para treinar? Por que não? Ah, Rani, você tá doida? Você tá dizendo que eu tenho que treinar? Por que não? Então, você pode chegar à ação agora não. Amor, eu vi uma manobra e eu quero testar. Bora. Amor, eu vi que existe isso aqui. Vamos tentar? Bora. Então, essa é a diferença. Voltamos. Estão me ouvindo, gente? Aqui, quando toca o telefone, paralisa aí para vocês. Voltou a imagem, a voz? Estão me ouvindo e ouvindo bem? Compartilhe aqui comigo para eu não ficar falando igual uma louca sozinha. E também façam perguntas, tá? Se vocês têm alguma dúvida aí na hora do chups, manda pergunta porque eu vou responder. Eu tô vendo aqui que vocês estão escrevendo, tá? Então, continuando. Treino é treino e jogo é jogo, certo? Então, a gente vai treinar. E eu posso falar isso com meu parceiro, amor? Eu vi essa manobra aqui, vamos testar? Amor, eu comprei esse gelzinho aqui, vamos testar? Amor, eu tenho muita vontade de fazer isso. Posso te lamber? Posso te chupar? Com certeza ele não vai dizer pra você que não quer, entendeu? Então você vai testar, certo? Pra gente ficar bom em alguma coisa, a gente tem que ter um tempo de qualidade com aquilo. A gente tem que fazer aquilo várias vezes, porque para você se tornar uma mestra, para você se tornar muito boa em algo, para que aquilo seja orgânico e fluido, a gente tem que fazer várias vezes. Então é importante que a gente treine, ok? Dito tudo isso, nós temos alguns erros comuns. E por que eu coloco erros, entre aspas? Para a gente tirar do nosso campo, tirar da nossa vida esse conceito de que algo está certo ou errado, de que algo é bom ou ruim. Então, se você foi ensinada dessa forma, vamos começar a mudar essa percepção a partir de agora? Não existe certo e errado, bom ou mal, porque tudo é um ponto de vista. Se você foi ensinado que chupar alguém era pecado, se você foi ensinado porque a sua família tinha uma cultura, porque a sua família tinha uma tradição, porque dentro da sua família sexo era SX, era feito só para procriação e nunca para prazer, você pode associar fazer isso a algo ruim. A sua alfândega, essas memórias que você tenha internalizado em relação a fazer algo no outro ou de receber algo do outro, pode ser de alguma forma algo que cause uma dor em você. Então, se isso causa dor e desconforto, você não vai sentir prazer para fazer. Então, às vezes, você até vai fazer para agradar o outro, mas isso não vai ser bom para você, porque toda vez que você faz algo para agradar o outro, se desagradando, você está criando mais uma memória negativa. Então, vamos aqui agora destruir, descriar, tirar tudo isso que foi dito para você como certo, errado, bom ou mal. SX é pecado, é impuro, é feio, é ruim. Eu não posso fazer isso porque o que ele vai achar de mim se eu engolir o pinto inteiro? O que ele vai achar de mim se eu falar para ele que eu quero fazer uma manobra para lamber a bola dele toda? O que ele vai achar de mim se eu falar para ele que eu quero procurar o Neno? Então vamos destruir e descriar tudo isso e trazer para a gente mais leveza, mais naturalidade. Trazer para a gente uma visão, vamos colocar como se fosse um óculos.
Você vai pegar esse óculos que eu tô te dando aqui agora, e aí ele pode ser da cor que você quiser, ele pode ser verde, azul, rosa, você escolhe. Você vai pegar esse óculos com essa lente maravilhosa e você vai começar a olhar o SX de uma outra forma, sobre um novo ângulo, com uma nova perspectiva. E dentro dessa visão nova que a gente está criando a partir de agora, você só vai enxergar coisas boas e maravilhosas. Porque sim, o SX é sagrado. Quando a gente está com uma pessoa que a gente ama, quando a gente está em uma relação saudável, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, que a gente sente prazer, a gente atinge o divino. Porque nós somos deuses. Então, quando eu estou gerando essa energia sexual através do ato íntimo, que é o ato de conexão que eu tenho junto com o meu parceiro, não tem nada que cria mais a nossa realidade do que isso. Vocês sabem por quê? Porque a gente cria uma vida a partir do SX. Então, se eu crio uma vida, se eu tenho poder para criar um ser, eu posso criar qualquer coisa a partir dele. Então, a gente precisa destruir e descriar tudo que foi dito pra gente sobre ser algo sujo, algo impuro e algo ruim. O ruim tá na cabeça das pessoas, tá? Então, vamos, vocês têm um trato comigo? De destruir e descriar tudo isso aí que foi dito pra vocês? Porque aí eu posso passar as chafadezas. Porque aí eu posso passar a putaria. E vocês vão fazer isso sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem insegurança. Porque o que adianta eu passar aqui para vocês 1000 manobras, 1000 formas, 1000 chás, se vocês não se sentem seguros e confiantes para fazer algo? Vocês entendem a importância disso? De você olhar e falar assim, tá tudo bem, eu posso sentir prazer em chupar um pinto. Eu não vou ser mais ou menos P por isso. Eu não vou ser rotulada porque eu chupo com vontade. Porque aquilo ali para mim é um momento de prazer, entende? Então vamos desconstruir isso? Combinado? Temos um trato até aqui? Me responde aí se sim ou não. Se eu estou surtando ou se faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês. Bora, gente, vamos interagir. Quero interação. Eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Já aproveita e compartilha essa live com a sua parceira. Você que é homem e está aqui me seguindo. E aí você quer que ela faça um blowjob, uma boca mágica, uma boca de veludo. Você quer que ela faça algo diferente em você, mas você não tem coragem de falar. Então, compartilha essa live aí com ela. Compartilha também com aquela amiga que está precisando aí, às vezes, tirar o relacionamento da rotina, dar uma esquentada nesse chá, trazer uma chafadeza para dentro do relacionamento. Porque a gente vai trazer conteúdo aqui. High. Ok? Então, simbora. Então, bora lá. O que a gente não pode cometer? Então, eu não vou colocar como erro, mas eu vou dizer que se você fizer isso, pode ser algo que pode broxar o dito cujo, pode ser algo que não fique tão prazeroso, não seja tão prazeroso para ele e para você também. Porque a gente colocar como erro, eu acho muito complexo taxar como erro, tá? Porque às vezes a gente aprendeu a fazer assim. Então a gente só reproduz aquilo que a gente aprendeu. Então eu quero trazer para vocês algumas dicas importantes. A primeira delas é que não faça por performance. Faça porque você sente vontade de encher a sua boca de pinto. Faça porque você sente vontade de lamber o pinto como se fosse aquele seu sorvete preferido, do seu sabor favorito. Você vai lambendo ele todinho para matar sua vontade, sua sede. Entendeu? Então, tira da sua ideia, da sua construção, isso de que você não pode fazer. Faz porque você quer, porque você sente vontade, porque vai dar prazer para você e vai dar prazer também para o seu parceiro. Então essa coisa de que eu não posso agradar o meu parceiro, esquece isso. Se o seu parceiro é legal, vocês têm uma relação boa, ele te complementa, vocês dois têm uma troca, por que não?
Entende? Por que você não pode agradar? Por que você não pode elogiar? Por que você não pode pegar isso aqui, ó, e colocar lá no seu pedestal naquele momento, não o tempo todo? Porque a gente também não pode dar tudo o tempo todo. Tem que ter ali um meio termo. Mas na hora do SX, adora. Coloca ele lá no pedestal. Deixa ele perceber que ele é o seu rei, que ele ali é maravilhoso, gostoso, tesudo. Que aquilo ali que você está fazendo está sendo muito bom. Dito tudo isso, a gente precisa entender que o homem é visual. Então, daí já vem um ponto que é muito importante. O homem, ele não faz SX só pelo SX. O que move a natureza masculina, e que eu chamo de psicologia pintal, é que o homem ele é um ser biopsicossocial. E ele tem por natureza instintiva, primitiva e biológica a visão. Então, desde os primórdios, se a gente parar para pensar, ele era o caçador. E o que um caçador precisava ter? Uma boa visão. Então, o homem, ele sempre usou a visão para caçar aquilo que ele queria, para chegar próximo daquilo que ele queria. E a visão sempre foi atrativa para o homem. Então, a visão na hora dos chups é muito importante. E aí, o que eu pego muito e o que eu vejo muito as mulheres fazendo? Quando vão fazer o SX, elas estão igual a Samara. E aí elas fazem o quê? Botam o cabelo na cara. Isso é algo que não é legal. Imagina a cena. É gostoso? Você tá vendo alguma coisa? Ou você tem tara e fetiche pelo cabelo. Se você tiver tara e fetiche pelo cabelo, beleza, você tá se excitando ali com o cabelo. Mas caso contrário, você não vai sentir tesão com uma louca que tá fazendo isso, entendeu? Então, não é legal a gente colocar os cabelos de Samara na hora dos chups. Ponto 1. Segundo ponto, quando eu vou fazer a lambida, eu vou até colocar o microfone aqui, eu acho que para ficar mais fácil de eu fazer a manobra. Estão me ouvindo ainda? Compartilhem comigo. Vou até tirar os cabelos. Quando eu estou fazendo a manobra, o que eu tenho que pensar? Essa é a visão que ele tem. Então, eu estou aqui segurando na base, né, do meu lingam. Se eu fizer a linguada de trás, se você não tiver uma língua bem longa e se você não alongar bem a sua língua para realmente ele ver essa lambida, ele não vai ver nada, ele só vai ver isso aqui, ó. Mas, se eu for uma chafada, que eu sei usar os chups, eu vou fazer a lambida lateral, que eu mostro a minha língua. Então, mesmo que eu não tenha uma língua enorme, ele vai ver, ó. Lembrando que, gente, isso aqui já é uma dica lá de dentro do meu curso, tá? A linguada da gata. A gata, quando ela lambe com vontade. Como se fosse um sorvete do seu sabor favorito, um picolé muito gostoso que está derretendo, você não quer deixar nenhuma gotinha esparramar. E aí o que você faz? Você dá aquela linguada larga. Não é uma linguada fina, nem dura demais. Ela é aquela linguada larga e bem molinha, ó. Até a cabecinha. Então eu pego lá do comecinho da base e eu percorro todo o corpinho. Entendeu? Então, todo o corpo peniano vai entrar até a cabecinha. Então, eu venho lá de baixo da base. Lógico, se eu quiser ó, explorar as bolinhas, que é maravilhoso. Inclusive, lá na linguada da gata eu ensino, né? Que a gata, ela cavuca ali, ela brinca com as bolinhas. Que a gente não pode esquecer disso. Nem de procurar o Nemo. Ela vai da base até a glande, que é a zona mais erógena, que é a zona mais sensível, nem erógena, mas é a zona mais sensível, porque ela tem em média 4.000 terminações nervosas. E aí eu vou lá da base até a cabecinha. E eu faço isso pela lateral, para ele ver a minha língua.
Então, quanto mais saliva tiver, quanto mais alongamento pré-boquete eu fizer, o que a gente precisa fazer. Ai, Rani, que bobeira é essa? É isso, gente. A gente precisa soltar a língua. Por quê? Às vezes a nossa vergonha, a nossa insegurança, a nossa timidez faz com que a gente sequer consiga liberar a voz quando a gente está fazendo isso. Então eu tenho tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo do que ele vai pensar e do que ele vai falar se ele me vê sentindo prazer, que eu contraio tudo, que eu retraio, que eu me calo. E existe uma correlação neurofisiológica entre a nossa garganta e a nossa vagina, que não é a nossa vulva. Então, a nossa vagina, o nosso orifício vaginal, o nosso canal vaginal, ele tem ligação direta com a nossa garganta. Não é à toa, gente, que se vocês observarem, ó, a nossa boca são os nossos lábios vaginais. E a nossa garganta, o nosso canal. Então, quando você expressa, quando você bota a língua para fora, a probabilidade de você sentir é maior. Então, faça um alongamento pré-boquete. Ou então, se você tem vergonha, faça isso para ir liberando essa vergonha e essa insegurança sozinha. Então, coloca lá a sua língua para fora. Eu ensino muito isso nas minhas meditações de Tantra. Então, quando a gente vai trabalhar uma meditação orgástica, a gente sempre trabalha essa respiração circular, que é a respiração pela boca. Eu inspiro pela boca e solto pela boca. Então, ou eu trabalho a respiração circular, que é pelo nariz. Então, inspiro pelo nariz e expiro soltando pela boca, colocando esse ar para fora, mostrando que tá gostoso. Então, pratiquem isso. E dentro desses processos, a gente trabalha muito esse colocar a língua para fora. Seu clitóris, coloca para fora. Por quê? É gostoso dele ver e é gostoso de você sentir prazer. Então a gente está pensando aqui no outro, mas a gente também está pensando na gente. Certo? Dito tudo isso, ali na hora do blowjob, da boca mágica, da boquinha de veludo, a gente já viu que a gente não vai usar o cabelo na cara, nem vai lamber aqui por trás, a gente pode lamber pela lateral, são possibilidades. A gente pode dar o fatality, o golpe de mestre, que é fazer o quê? Se você estiver numa posição de submissão, que é quando ele está em pé e você está aqui, ajoelhada, olhando para o pinto, você vai manter esse contato visual. Lembra que o contato visual é importante para o homem. Então você pode olhar para a boca, olhar para o pinto, olhar para a boca e olhar para o pinto. Então você olha para ele e olha para o pinto. Olha para a boca, olha para o pinto, olha para a boca, olha para o pinto. E aí você pode dar uma mordidinha, uma lambidinha, fazer um ai, que delícia! Nossa, esse pau é todo meu. Ele gosta dessa palavra. Ele gosta de ouvir isso. Essa pica é toda minha. É só meu. Então você pode falar uma chafadeza enquanto você está ali lambendo. E você pode expressar essa gostosura, está sendo gostoso. Para treinar isso, vamos colocar aqui como exercício de casa? Pega lá uma fruta, a fruta que você mais gosta, ou a comida que você mais gosta. Como é para você degustar essa comida? Você não saliva quando você pensa nela? Você não tem aquela sensação, aquele sensorial, não é gostoso quando você está comendo algo que você gosta muito? Eu amo chocolate, já falei isso algumas vezes. Mas quando eu estou degustando um chocolate, principalmente quando eu estou com muita vontade de comer, que é um dos segredos da chafada, ela vai deixar
vai trabalhar essa preliminar mental e vai fazer ele ficar com muita vontade de te pegar. Quando você consegue aquele chocolatinho, você vai deixar ele derreter na sua boca para você sentir o gosto dele. E aí você vai degustar com muita vontade. Então, trazendo esta analogia para a mulher que fica ali na cabeça do homem, que é a chafada, a mulher que realmente dá o chá, é aquela mulher que é gostosa. E gostosa não é no sentido de corpo perfeito. Gostosa não é no sentido de marombada, que fica ali, que aguenta horas quicando, que tem a bunda mais dura, que tá ali toda trabalhada numa lingerie, mas que não tem nenhuma expressão facial, tá? Gostosa é aquela mulher que ele tá sentindo ela inteira ali, que tem aquela gostosura, que é aquela coisa que tem aquele balacobaco, que tem um borogodó, um sazon, o tempero. Então essa mulher gostosa, ela marca a vida de qualquer homem. Você é um homem que tá aqui, diz pra mim se isso não é verdade. A mulher que marca a vida dele é aquela mulher que sabe fazer um negócio, que tá ali presente no negócio, que faz ele se sentir o cara, querida. Então, na hora do chups, o que a gente pode fazer? Tô aqui na posição de submissão, olha pra boca, olha pro pinto, olha pra boca, olha pro pinto. E dou uma empinadinha na bunda. Porque ele ama ver bunda. Ah, Raniele, não tô, ele tá ali deitadinho, mas eu tô fazendo. O que eu faço também? Fico aqui na posição e ó, dou uma empinadinha. Olho pra ele enquanto eu tô fazendo. Isso em uma posição qualquer, tá? Que você faça. Não esquece do contato visual. Então você tá ali fazendo, olha pra ele e morde a boca. Olha pra ele e fala, mete mais. Olha pra ele e fala, nossa, que delícia, como tá gostoso. Fala, pelo amor de Deus. Não seja um presunto. Não seja uma múmia. Uma boneca do posto. Nem uma boneca do sex shop que tá ali, ó, com a boquinha aberta, fazendo uma técnica, porque aí você vai lá e olha um pirocóptero, você vai lá e olha uma técnica boquete sei lá de quê, 3x, 5x, mas você não expressa vontade e desejo. E aí não é legal. Vou botar aqui, para vocês me ouvirem bem. Entendeu? Então não é sobre a técnica, é sobre a vontade de fazer a técnica. Então, enquanto você está ali empinadinha, pensa em empinar a bunda, deixa ele ver a sua bunda, porque o homem gosta de polpa de bunda. Ah, Rania, eu não tenho bunda. Na posição horizontal, ou dependendo da posição vertical que você fica quando você dá aquela leve empinadinha, não tem esse negócio de bunda magra, flácida, com celulite, com estria, pequena, grande, gorda. Não tem isso. Bunda é bunda. A sensação quando entra é a mesma. Então, empina a bunda, faz a forcinha ali na lordose, deixa doer ali a lombar, fica ali empinadinha para ele ver. Ah, mas eu tenho peito, eu posso usar também? Usa e abusa. Então, se você tem um peito, uma titiolina, eu não tenho, tá vendo? Mas ainda assim eu boto meu peitinho assim pra rolo. Eu pego meu peitinho e eu mostro que é meu peito pera. Quer degustar? Entendeu? Então, eu me acho uma verdadeira gostosa. Então, tudo em mim é gostoso. Tudo que eu fizer vai ser gostoso. Entendem a diferença? Coloca, você gosta de ser espada no seio? Então mostra seu peito, apalpa seu seio. Mostra pra ele que é ali que você quer que ele vá. Porque ele vai. Mas eu preciso direcionar e chamar ele. Então eu chamo ele para onde eu quero ser lambida. Entendeu? Com o olhar, com a voz, colocando meu peito lá na cara dele. E aí a gente vai conduzindo de uma forma leve, a gente vai dançando ali na hora do SX. Entendeu? A gente vai ali numa verdadeira dança. E esse é o grande segredo da vida. Vocês sabem quando o leão vira gatinho? Diz aqui pra mim. Quando que o leão vira gatinho? Homens, respondam.
E mulheres também. Quando que o leão vira gatinho? Quando ele não está mais preocupado com performance. Quando ele sai do automático. Quando ele não tá ali, ó, vou começar chupando, né? Isso para o homem é uma preliminar, para a maior parte. Vou começar fazendo isso, vou começar fazendo aquilo, ela gozou, eu gozo, acabou o sexo. Cada um vira pro lado, esvaziou o saco, beijo, tchau. Se for ficante, então, às vezes ele nem quer te satisfazer, porque ele não tem obrigação nenhuma com você, ele só quer esvaziar o saco, beijo, tchau. Então, quando o homem tá ali no automático, pronto para performar e só esvaziar o saco, ele ainda tá como o leão da selva. O predador, o caçador, lembra? Lá desde os primórdios, ele avistou a caça, ele olha para a caça e ele fala assim, eu vou te pegar e vou te comer. Ele pegou a caça e comeu a caça. Beijo, tchau. Só quando ele sentir vontade de novo de você, querida, daqui uns 14 dias, ele te procura de novo. Agora, quando ele encontra uma chafada no caminho dele, que é aquela mulher que sabe o que ela tá fazendo, que é aquela mulher que gosta do que tá fazendo mais do que sabe, ela, meu amor, ela mostra para que veio. E aí ela faz o SX se tornar fluido, uma dança. Não tem uma regra. Você não sabe como vai começar e como vai terminar, e você fica curioso. Entendeu? E a curiosidade, o imaginativo, a provocação, ela causa um negócio no homem que é tipo açúcar, tipo drogas. Vicia. Você quer mais. Então, se você tá conhecendo uma pessoa agora, não dá tudo de cara. Vai dando uma jujubinha de cada vez. Porque senão ele tem overdose. Ele come tudo, 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 tudo. Aí ele enjoa. Entendeu? Então você vai lá dar uma jujubinha. Hoje eu vou fazer uns chups. Ai, nossa, o que é aquilo? Nunca vi uma boca daquela. Que boquinha mágica. Que boquinha de veludo. Ai, eu quero experimentar de novo. Aí você vai lá e dá outra jujuba. Aí você dá a rosquinha. Aí ele fala, meu Deus, nunca nenhuma mulher me deu com tanta vontade. Normalmente eu que tenho que insistir. E é por isso que é um tabu, é por isso que é um fetiche. Porque a gente fala, não quero, não, 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 não. Aí ele fica brigando para conseguir. Aí quando ele consegue, pronto, acabou, perdeu a graça. Mas quando você fala assim, amor, hoje eu quero você todo dentro de mim. Empina a bunda e fala, é aqui que eu quero. Querida, ele não vai te esquecer. Aí no outro dia, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Eu falo, quero ver essa mulher de novo. Aí você vai lá e dá mais uma jujuba. Não é o pote inteiro de uma vez. Aí na terceira jujuba eu vou lá e trabalho uma punheta, uma manobra. Aí eu associo com chups. Aí eu associo com uma sentada. Ele fala, meu Deus, toda vez que eu tô com essa mulher, é um troço diferente. O que é essa mulher? Você tem repertório. E aí você vai falar para mim, mas Rani, eu não tenho tanta vontade de fazer isso sempre. Por quê? Você perdeu o prazer pela sua vida. Quando a gente tem libido alta, quando a gente tem prazer pela nossa vida. Então eu pratico atividade física, eu tô ali, sabe, mantendo a minha vida interessante, eu tenho tesão pela pessoa que tá comigo, eu quero satisfazer ela porque ela vai me satisfazer também, e a nossa hora do Vucu Vucu é muito boa. Eu tô trabalhando em algo que eu gosto muito, então eu tenho muita motivação de acordar, ir para lá, sabe, e viver a minha vida. Então, quando você vive a sua vida em essência, quando você vive a sua vida com verdade, sem nenhuma máscara, quando tudo que você faz é gostoso, não tem como você não ter libido. Isso é algo que a gente precisa rever. Então, quando a gente está no automático, a gente não tem libido. Isso é para tudo.
Então, o leão vira gatinho quando ele sai do automático, quando ele sai da performance, quando ele sai do tô pensando no que eu vou fazer no próximo passo. Essa é uma grande chave. Internalizem ela para qualquer área da sua vida. Quando você flui, o dinheiro vem. Quando você flui, você se sente feliz, grata, amor, vontade. Então tem vontade de acordar. Eu vou dormir porque eu quero acordar. Eu sou grata por tudo, até pelos problemas, porque tudo está me ensinando. Então, quando você consegue trazer isso para a sua vida, é uau! Você está vivendo a vida. Então, mais um ponto importante aqui na hora do SX, voltando. E por que eu estou integrando antes de continuar? Porque a nossa vida não é só uma fatia da pizza. A nossa vida é um todo. Então, o SX vai comunicar como é a sua vida. E a sua vida vai comunicar como será o SX. Virou a chave? Bota aí uma cabecinha explodindo. Não adianta performar na cama, porque você também vai performar na vida. Então, quando você performa na vida, você vai performar na cama porque você está no automático. Vamos desconstruir isso. E a outra grande chave que eu quero trazer para vocês é esteja presente. Eu estou no aqui, no agora. Então, enquanto eu estou fazendo lá o babado, eu estou ali. Eu estou olhando lá para ele, eu estou degustando. É gostoso estar ali. Eu estou presente, eu estou entregue. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu não tenho insegurança, eu não tenho timidez. Não tenho nada. Eu não tenho nem medo de errar. Porque se eu errar, eu sou tão livre que eu posso rir. Rio na cara do pinto. Eu rio na cara do pinto. Entende? Ai, amor, errei, tá tudo bem, vamos de novo? KKKK, ai que legal, ai que gostoso. Não precisa ser performático. Não precisa ser igual sempre. Pode ser leve, prazeroso, divertido. Entendeu? Então, vamos trabalhar aí essa presença. Tô ali no aqui, no agora. Então, eu elogio, eu falo que tá gostoso mesmo. Mesmo. Eu falo que eu quero chupar mesmo. Eu falo que eu quero porque eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, que me dá prazer, que me dá tesão, porque eu tenho prazer pela vida. Ok? Cabecinhos explodiram aí? Compartilha aí, gente. Vocês estão muito calados. Tô falando de um assunto tão intenso e vocês estão aqui tão calados. Compartilha. Coraçõezinhos, foguinhos voando por aí. Estão gostando do conteúdo? Bora lá. Então, luz apagada de jeito nenhum. Contato visual. Nada de cabelo na cara, tá? Nada de, esconder a língua. Então, isso não rola. Outro ponto, se conhecer para você ter autonomia de sentir prazer e não deixar o seu prazer na mão do outro. Então, eu só vou gozar quando ele fizer isso, porque é a única forma que eu conheço. Então, a autonomia é igual a autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais autonomia eu tenho para chegar lá a hora que eu quiser. Não significa, e eu não estou dizendo para você que você tem que pegar aqui um vibrador e eu vou me resolver sozinha porque eu não preciso de homem para nada. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que quanto mais você se conhece, menos responsabilidade o homem tem que ter de te fazer chegar lá. E, gente, é muito doloroso isso para o homem. Eu estou falando porque, como terapeuta sexual e de casais, eu pego muitos homens que passam por isso. Então, a mulher não se conhece, ela coloca toda a responsabilidade na conta do homem e daí ela fala: eu nunca gozei porque ele nunca me fez gozar. Tá, mas e aí a sua responsabilidade? No processo. Por que você não se dá isso? Então, tudo aquilo que a gente cobra do outro, a gente cobra porque a gente não se dá. Tudo aquilo que a gente espera do outro, a gente espera porque a gente não se dá.
Se conhecer é fundamental. E conhecer o nosso parceiro também. Porque quando eu conheço ele, eu não estou no automático. Eu estou presente. Eu me preocupo com ele. Eu pergunto. Eu quero saber mais dele. Então, se você gosta do seu parceiro, procure conhecê-lo. Amor, o que você gosta que eu faça mais com você? Como você gosta de ser chupado, mamado? Como você gosta que eu faça? Qual posição que mais te dá tesão, prazer? Que você mais chega lá no ápice? Você precisa saber disso. Qual é a posição que faz ele estourar o champanhe mais rápido? Para naquele dia que eu tô muito cansada e eu quero dar uma rapidinha, qual é a posição que vai fazer ele chegar lá rápido? E qual é a posição que faz você também chegar lá rápido? Qual é o estímulo? Qual é o acessório? Entende? Então a gente precisa se conhecer, isso é muito importante. Outro ponto: pouca saliva e pouca lubrificação. Então, saliva e lubrificação também dependem da nossa alimentação, da gente ingerir água. É o básico que precisa ser dito. Então, por exemplo, você saiu no dia anterior e bebeu pra caramba e não tomou nada de água. E aí você saiu de lá, do date, da noitada, seja lá o que for, e foi lá fazer um guloso. Mas, querida, você não bebeu água, então você está com pouca lubrificação ou pouca saliva. E saliva é importante ali na hora dos chups. E aí, o que você tem que ter? Uma necessaire do poder. Aí lá na sua necessaire do poder, você tem lá um gelzinho gostoso para botar ali, que vai te ajudar. Tem géis no mercado hoje que tem jambu. E o jambu é uma tecnologia que se usa para... Vai ter aquele trimeliquezinho na língua, e isso vai gerar e promover mais saliva. Então, tenham um gelzinho na sua necessaire do poder. Tenham uma bala que vai fazer você salivar ali na hora. O que faz você salivar? Então, é legal, porque na hora do chup você vai precisar salivar. Bebe água. E a água também é boa para sua lubrificação íntima. Óbvio que várias outras coisas eu não vou ficar entrando nisso aqui agora, tá? Mas beber muita água, tá bem hidratada, um suquinho de abacaxi pro homem, um kiwi pro homem com água de coco, é uma delícia. Delícia. Porque aí a porra dele vai sair bem docinha, bem gostosa, entendeu? Então, é importante a gente saber que a salivação, que a lubrificação são importantes nessa hora também, ok? Outra coisa, não abusar do erotismo, de brincadeiras, de novidades, de criatividade. Muitos relacionamentos entram na normose, entram no chá sem açúcar, na água de salsicha, naquela coisa bem mais ou menos, onde você deixa de ser a amante, no sentido de amar, ou da namoradinha que tem aquele fogo, para você se tornar aquela mãe chata, que só cobra. Cobra, 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 implica, chata pra caramba, que quando ele chega em casa tá toda desleixada, toda desarrumada. Mas quando você vai pra rua, você se arruma inteira para ser vista e validada pelos outros. Mas quando você tá em casa, você anda igual uma mulambo, com aquele coque lá em cima, com croque, com a calcinha rasgada. E isso não é legal. Lembrando que um homem é... Entendeu? Então, vamos trabalhar esse erotismo, trazer essa vontade, essa sensualidade, trazer essa criatividade para dentro da nossa intimidade. Porque isso também é importante. Não só para a hora dos chups, mas para a sua vida conjugal. Isso faz parte da inteligência relacional. Ok? Outro item, esse aqui é muito importante.
ficar muda, parada, sem atitude, não mostrar que é delicioso. Então, aprende aí uma chafadeza, fala uma chafadeza, adapta a sua realidade, o que faz sentido para você, o que você se sente confortável para falar. Fala, se ele gostar e se você gostar. Expressa que tá legal, que tá gostoso, que você sente vontade, que você quer fazer mais. Elogia o pinto, elogia, porque isso aqui, meu amor, é o melhor amigo dele, não é o cachorro, entendeu? Então trabalha esse ego, essa virilidade, essa masculinidade, essa potência. Nossa, como você faz gostoso, é nessa velocidade que eu gosto. Nossa, como seu pinto é maravilhoso, é delicioso. É a coisa mais gostosa que eu já coloquei na minha boca. Nossa, isso tudo é meu. Isso tudo é meu. Entende? É só meu. Então vocês vão criando aí as frases que fazem sentido para vocês. Mas não fiquem mudas, paradas, estateladas. Porque isso não é legal, tá? E por último, e não menos importante, não façam por obrigação. Não façam porque tenho que cumprir tabela, tenho que fazer porque senão ele vai me trair, tenho que fazer porque se eu não fizer ele vai fechar a carteira e não vai pagar as contas, ele vai ficar emburrado comigo e o clima aqui em casa vai ficar péssimo. Não. Façam porque vocês querem fazer. Se não quiser, nem começa. Porque para fazer um negócio mal feito, é melhor não fazer. Porque vai criar uma memória ruim e essa memória ruim que cria tanto para você, quando estiver ele fazendo, quanto para o homem que se sente rejeitado, se sente um mendigo, implorando para ter algo. Isso é muito sério. Eu ouço isso todos os dias. Os homens se sentem verdadeiros mendigos quando eles precisam ficar esmolando, pedindo, pelo amor de Deus, um pratinho de comida para ele comer. Não façam isso. Não rejeite o seu parceiro. Se for uma pessoa que te trata bem, que trata bem os seus filhos, uma pessoa que tá ali dentro de casa com você, que é teu parceiro. Não tô falando daquele que te bate, que é agressivo, que é abusivo, que é ruim, que te xinga. Não. Mas muitas mulheres têm verdadeiros parceiros dentro de casa e por elas estarem na energia masculina do fazer, ter, e ir para a guerra, ir para a luta e estar sobrecarregada, de ter muita tensão, elas esquecem de sentir tesão. Sentir tesão. Isso é muito sério, isso acaba com relacionamentos, tá? Então, cuidado com isso, ok? Dito tudo isso, tem muitas outras coisas, mas não dá para ficar falando aqui, porque já tem 1 hora que eu tô falando. Se você quiser aprender mais, você vai lá pro meu curso, A Receita do Chá. E se você ainda não se inscreveu nas 3 aulas que vão acontecer na próxima semana, vai no link da minha bio e se inscreve, porque na próxima semana vão ter 3 aulas, onde a gente vai aprender muita coisa que vai ajudar você na sua vida íntima e também para você preparar aí um Dia dos Namorados diferenciado. Além de tudo isso, a gente tem acessórios. Eu vou mostrar bem rapidinho para vocês aqui acessórios. Tem o gelzinho, que eu falei para vocês. Então, o gel, ele pode ser, um gel para chups, tá? Ele pode ser um gelzinho com sabor. Ele pode ser um gelzinho só para deslize, sem sabor. Ele pode ter sensação de quente e frio. Ele pode ter sensação de vibrar, pulsar. Então, no mercado hoje você vai encontrar vários géis beijáveis. Vários. Ah, Rani, mas eu vi que a blogueira tal falou que eu posso colocar Nutella no pinto. Que eu posso colocar leite condensado. Que eu posso colocar calda de sorvete. Não. Você não pode colocar nada na região íntima que não seja regulamentado pela Anvisa. Vocês não podem colocar nada no pinto que não seja liberado para o pinto. Vocês podem colocar em torno, em volta.
Posso colocar no interno de coxa, posso colocar aqui no meu mamilo, posso colocar na minha barriga, posso colocar no meu pescoço. Ok, mas na região íntima, dentro do canal, de jeito nenhum. Nem da mulher, nem do homem, tá? Cuidado com isso. Então, vocês sabem aí que tem vários géisinhos no mercado que são super baratinhos. Invistam. Tenham lá na sua caixinha da safadeza um gelzinho, na sua necessaire do poder, um gelzinho. Outra coisa, tem canetinhas e bala beijável. Essas canetinhas, vocês podem fazer várias brincadeiras com ela e ir marcando todo o corpinho dele. É uma delícia. E tem de vários sabores. Então, essas canetinhas ou a bala beijável, você pode usar para marcar onde você quer que ele te chupe. Aonde você quer que ele ache. Então, coloca lá o caminho para ele achar. E no mercado hoje você vai encontrar inúmeras, com vários sabores. Então, pergunta para ele, amor, qual é o seu sabor favorito? Ah, Reniele, ele não gosta nem de sabor, nem de fruta. Ele gosta de bebida? Porque tem de bebida. Então tem de gin, tem de vodka, tem de whisky, tem caipirinha, tem de todos os sabores aí que você quiser no mercado. Basta procurar. Canetinha, tem de churros, tem de marshmallow, morango com champanhe, morango puro, chocolate, chocolate com menta. Tudo que você imaginar, algodão doce, babalu, tudo, gente, tem. É real. Então vai lá no sex shop e procura uma canetinha ou uma bala beijável, além do gel. Outra coisa, o egg. Esse ovinho aqui, dentro dele, tem um masturbador, que pode ser usado tanto para o homem quanto para a mulher. E ele é bem gostoso. Invistam. É barato e ele é bem gostoso também para você fazer lá e depois um chups. Então, ó, invistam nisso. Vocês também acham com muita facilidade. Outra coisa. Vocês podem usar um vibrador para associar ao chups. Ranieri, que loucura é essa? Então você pode introduzir e fazer uma massagem, por exemplo, aqui na glande. Você traz para o corpinho, você pode brincar aqui com a bolinha, ó. E vai ser gostoso, acredita em mim, é gostoso. Então esse aqui, vibrador em forma de U, ele é próprio para o homem. Não significa que a mulher não possa usar, pode, porque vibrou a gente também pode usar. E a gente pode estimular o corpo todo, não só o peniano, mas o nosso corpo e o corpo do nosso parceiro. E aí eu venho com a varinha mágica, que é bem pequenininha, mas ela é super potente. E aí a varinha, eu sempre aconselho, vê se vocês ouvem. A varinha, eu sempre indico que vocês usem para introduzir de primeira vez, porque não é um pinto. Então isso aqui não vai assustar e nem inibir o homem, ele não vai ver como um concorrente. Então você pode usar para fazer uma massagem no corpo dele todo e depois, ó, estimula o mamilo, estimula aqui, estimula a cabeça, é gostoso. Aí vai pro corpinho todo, aí passa lá pro interno de coxa, antes de ir para o pinto. E quando for pro pinto, não vai direto para a cabeça, porque aqui é a zona mais erógena. Começa lá nas bolinhas, vem aqui na base, vê como ele vai sentir. E aí você sobe, aí você pode brincar. Aí você tá aqui no chups, lembra? Aí você joga aqui pro lado, ó. E bota na sua bochecha. Vibroquete. Nunca fez? Experimenta. Então, ó, tô lá, ó. E aí eu vou. Boto aqui, do ladinho. Então, experimenta fazer em você. Se você sentir o tremelique, é a mesma coisa que ele vai sentir lá na glande. Então, experimentem fazer coisas novas. Experimentem trazer criatividade para dentro da relação. Experimentem tornar este momento algo muito gostoso. Leve essa palavra para a vida de vocês. Tem que ser gostosinho. Não permitam
que nada na vida de vocês seja ruim. Vai fazer? Seja gostosinho. Vai aprender? Aprende com vontade. Vai investir? Não investe tipo assim, eu tô pagando um curso para aprender, mas nem precisava. Não. Às vezes, aquilo que a pessoa vai te trazer pode ser a resposta para você ter muitos orgues, para você sentir mais amor pela sua vida, para você dar mais prazer para o seu parceiro. Então, vai fazer algo, vai investir em algo. Já não fica com aquela coisa, vou ter que pagar por isso. Não. Eu estou acessando um conteúdo que pode mudar a minha vida, que pode me trazer uma chave, que pode ampliar o meu repertório, entendeu? E aí vocês vão mudando, vão colocando novamente, como eu falei lá no início, o óculos daquilo que vocês querem ver, com leveza, com gratidão, com amorosidade, com gostosura, entendeu? Ok, meus amores? Dei meu recado. Como foi essa live aí para vocês? Viraram chaves? Querem fazer alguma pergunta antes de eu sair? Foi legal para vocês? Foi gostosinho para vocês? Compartilha aqui comigo. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar algo? Ou não? Expliquei muito bem. Posso ir almoçar? Ok? Então é isso, vou-me. Não tem dúvidas? Gostaram do conteúdo? Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa comigo, vai no meu direct. Fala comigo pelo direct. Se você não se inscreveu ainda, o link está na minha bio. O evento é para mulheres, tá? Então entra lá no grupo, porque por lá já está rolando um desafio. E a gente já está no quarto dia do nosso desafio, que é para começar a trabalhar você antes da gente partir para a surpresa do Dia dos Namorados. Então ainda dá tempo de você entrar e rever as aulas. E se você achou que esse conteúdo foi um conteúdo de valor, essa live vai ficar salva. Compartilha com a sua parceira, compartilha com uma amiga, tá bom? E compartilha comigo quais foram as viradas de chave que vocês tiveram a partir desse nosso bate-papo. Lembrando que hoje, 21 horas, vai ter uma live com uma super especialista, uma expert do Tantra, e a gente vai conversar muito sobre prazer, sobre autotoque, sobre sentir, sobre respiração. A gente vai ter um bate-papo super legal e super leve, não percam. Hoje, às 21 horas, tá bom, meus amores? Beijos e até mais tarde.